Muito boa tarde, bem-vindos a este especial Informação. Todos os concelhos de São Miguel estão em cerca sanitária. Há focos de transmissão da Covid-19. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Governo Extraordinária. A medida é para evitar o risco de transmissão comunitária. A proibição tem caráter preventivo, entra em vigor desde amanhã até ao próximo dia 17. O número de infectados pelo novo coronavírus subiu para 63. 3 casos são de São Miguel, profissionais de saúde, 2 da Ilha Terceira e 1 da Graciosa. São dados da Autoridade de Saúde e reportam-se às 0 horas de hoje. Seguimos para o Solar dos Remédios, ao encontro da Marta Silva, onde a Autoridade de Saúde fará um ponto de situação sobre o Covid-19 nos Açores. Boa tarde, Berta. Exatamente como tem vindo a ser habitual, a atualização dia a dia sobre o boletim epidemiológico da região no que diz respeito ao Covid-19. Isto numa altura em que é sabido que existem mais 6 casos positivos na região, a somar aos 9 de ontem. Estes 6 casos positivos, no comunicado de hoje, é dito que a transmissão foi feita através de outros casos positivos, o que leva à questão se estaremos aqui perante novas cadeias de transmissão local primária ou secundária. Também é de salientar que os 3 casos em São Miguel estão relacionados com profissionais de saúde, o que eleva aqui a preocupação relativamente aos profissionais de saúde da região que estão na linha da frente na atuação e na ação junto dos utentes com Covid-19. De referir ainda que a esta altura importa saber se perante este cenário de aumento do número de casos na região, e são já 63 casos, se estaremos ou não a entrar na fase de mitigação também nos Açores. Importa referir que Vasco Cordeiro, na declaração à região há pouco tempo, há poucas horas, referia que há uma potencial situação de agravamento ao nível da Ilha de São Miguel, de transmissão comunitária, era esta a expressão que ele utilizava, e por isso mesmo foram criadas mais cercas sanitárias em todos os concelhos da Ilha de São Miguel, tendo em conta o possível aumento de cadeias de transmissão local. A esta altura já é possível fazer então a atualização dos dados oficiais ao dia de hoje, com a Autoridade Regional de Saúde e Tiago Lopes já preparado aqui na sala de conferências de imprensa então para a atualização desses dados. Boa tarde a todos. Relativamente a ontem, conforme tinha transmitido, tínhamos 90 casos suspeitos. Desses 90 casos suspeitos, 65 tiveram um resultado negativo, 1 da Ilha de Santa Maria, 55 da Ilha de São Miguel, 3 da Ilha Terceira, 4 da Ilha do Pico e 2 da Ilha do Faial. Desses 90 casos suspeitos, 5 tiveram um resultado positivo, 3 da Ilha de São Miguel, relacionados com a cadeia de transmissão da povoação, e 2 da Ilha Terceira relacionados com o caso positivo já anteriormente diagnosticado. Destes 90 casos suspeitos, 20 aguardam resultado ou colheitas, neste caso 13 de São Miguel, 5 da Ilha Terceira e 2 da Ilha do Pico. Até à meia-noite de hoje tivemos novos 79 casos suspeitos. Dentro destes 79, 38 tiveram um resultado negativo, 31 de São Miguel, 6 da Ilha Graciosa e 1 da Ilha do Faial. Tivemos um caso positivo da Ilha Graciosa, que está relacionado com os 2 casos positivos ontem diagnosticados. Destes 2 casos positivos, dizer que, entretanto, houve transferência para o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira por agravamento do seu estado clínico. E dos 79 que me referi, casos suspeitos, 40 aguardam ainda colheitas e resultado laboratorial, sendo 25 de São Miguel, 6 da Ilha Terceira, 1 da Ilha Graciosa, 5 da Ilha do Pico e 3 da Ilha do Faial. Relativamente às vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.904 pessoas em vigilância ativa, temos hoje 2.754, por via de, entanto, de cessação do período de quarentena. Dentro destas 2.754, 1.128 são encaminhamentos da linha de saúde Açores e 1.526 sinalizadas e identificadas através das delegações de saúde, sendo estas 1.526, 77 da Ilha do Faial, 5 da Ilha das Flores,
26 da Ilha Graciosa, 129 da Ilha do Pico, 131 da Ilha de São Jorge, 759 da Ilha de São Miguel, 1 da Ilha de Santa Maria e 398 da Ilha Terceira. Relativamente aos internamentos, temos 14 cidadãos internados com infecção pelo novo coronavírus, 4 deles no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que destes 4, 2 estão em cuidados intensivos. No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira temos 8, sendo que 3 são doentes críticos também e que se encontram institucionalizados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e 2 do Hospital da Horta. Em contexto domiciliário temos 49, 4 da Ilha do Faial, 1 da Ilha Graciosa, 7 da Ilha do Pico, 5 da Ilha de São Jorge, 24 da Ilha de São Miguel e 8 da Ilha Terceira. Temos, portanto, até ao momento, na região autónoma dos Açores, 63 casos positivos, 5 da Ilha do Faial, 3 da Ilha Graciosa, 9 da Ilha do Pico, distribuídos por 4 do Concelho da Madalena do Pico e 5 do Concelho de São Roque do Pico, 7 da Ilha de São Jorge, 2 do Concelho da Calheta e 5 do Concelho das Velas, 28 da Ilha de São Miguel, 1 do Concelho da Lagoa, 1 do Concelho do Nordeste, 16 do Concelho de Ponta Delgada, 9 do Concelho da Povoação e 1 do Concelho da Ribeira Grande. E, por fim, 11 da Ilha Terceira, 5 no Concelho de Angra do Heroísmo e 6 no Concelho da Praia da Vitória. Deixarei agora um espaço para vocês colocarem questões. Os casos de hoje estão indicados como contágio por contacto com casos positivos. Isto corresponde a novas cadeias de transmissão local? Se sim, quantas e onde? Neste momento importa esclarecer isso, porque ainda há pouco também foi erradamente transmitida essa informação. Neste momento na região autónoma dos Açores não temos transmissão comunitária. Que isso fique bem claro, nós neste momento temos 4 cadeias de transmissão local. Como eu já tinha dito anteriormente, temos uma cadeia de transmissão local, cadeia primária na Ilha de São Pico, na Ilha do Pico. Temos, entretanto, outra cadeia de transmissão local na Ilha Terceira, na freguesia de São Mateus. Temos também uma cadeia de transmissão local no Concelho da Povoação, na Ilha de São Miguel, e uma outra cadeia de transmissão local primária, a primária a anterior que eu referi, e agora esta, que é secundária, que, entretanto, secundarizou, digamos assim, por via destes 3 casos que eu referi, que, entretanto, estão relacionados com a cadeia de transmissão da povoação. Portanto, recapitulando, 4 cadeias de transmissão, uma no pico de transmissão local primária, uma na Terceira também de transmissão local primária, uma na povoação em São Miguel de cadeia de transmissão local primária e uma outra que, entanto, passou a secundária. As normas da DGS indicam que a fase de mitigação é ativada quando existem cadeias de transmissão local ou transmissão comunitária. Hoje o Presidente do Governo alertava para uma potencial situação de transmissão comunitária na Ilha de São Miguel, com medidas restritivas bem mais apertadas. Pergunto-lhe se podemos, perante este cenário, estar a entrar na fase de mitigação. Estamos mesmo na iminência, ou seja, toda a preparação que nós temos estado a fazer é precisamente para antever, digamos, a entrada na fase de mitigação. Não estamos, digamos, em bom rigor totalmente já nessa fase. O nível de alerta e de resposta que, entanto, está previsto para entrar no nível de fase de mitigação pressupõe a transmissão local em ambiente fechado e, portanto, nós estamos neste momento também ainda a averiguar, ao fim e ao cabo, todos os casos positivos que nós tivemos, de forma, entanto, também apurar com efetividade essa situação e, atendendo depois também à realidade arquipelágica, nós temos diferentes realidades nas 9 ilhas e por esse motivo mesmo é que foi decidido a implementação deste cordão sanitário em toda a Ilha de São Miguel, precisamente para não, digamos, entrarmos de forma tão veemente na fase de transmissão comunitária, ou seja, nós já detectámos efetivamente anteriormente as cadeias de transmissão primária, como eu disse no Conselho da Povoação, 2. Uma delas nós já detectámos que, entretanto, já passou a cadeia de transmissão secundária e implementámos este cordão sanitário precisamente em toda a ilha, de maneira que, entanto, evitemos essa disseminação e propagação e passemos para uma transmissão comunitária. Não quer dizer que ela eventualmente não possa já estar quase na iminência de surgir ou de ser identificada, mas para, digamos, que evitarmos os danos, digamos assim, da sua efetivação e da sua disseminação, implementámos este cordão sanitário em toda a Ilha de São Miguel.
Que diferenças de contexto é que existe entre a Ilha de São Miguel, a Ilha do Pico e a Ilha Terceira? E partindo do princípio, como disse, que há cadeias de transmissão local também, uma na Terceira, outra no Pico, para que não seja aplicada a norma de cercas sanitárias, quer no Pico, quer na Terceira? É conforme eu já tenho transmitido, ou seja, nós, como eu já disse anteriormente, no primeiro caso suspeito que nós tivemos e que teve resultado negativo, ponderámos essa possibilidade. Como se bem se recordam, nós tivemos o primeiro caso suspeito logo após o período das festividades carnavalescas aqui na Ilha Terceira e, portanto, quando nós estávamos a estudar, digamos, essa situação e que felizmente teve um resultado negativo, mas se tivesse tido um resultado positivo, muito certamente teríamos implementado logo um cordão sanitário em toda a Ilha Terceira por via do elevado número de contatos próximos que esse cidadão teria tido nos 14 dias antes, digamos assim, a apresentação dos sinais e sintomas de infecção respiratória. E, portanto, a única diferença que existe aqui, porque isso é que não fizemos também no caso da freguesia de São Mateus aqui na Ilha Terceira, porque conforme eu transmiti anteriormente, tem sido sempre esse o nosso modus operandi, é aferir com efetividade, entanto, aquilo que está a acontecer dentro das diferentes comunidades. Não implementámos em São Jorge porque rapidamente vimos, entretanto, com os testes que nós fizemos, e tenho dito isso várias vezes, que estamos a fazer mais testes do que aquilo que, entanto, está, digamos, preconizado, vimos que, entretanto, em São Jorge não existia transmissão local, para além, entretanto, daqueles 7 casos que tinham sido identificados. No caso também da Ilha Terceira e da freguesia de São Mateus, identificámos um único caso de um cidadão que foi infectado e que por essa via, mesmo por ser revela ao fim e ao cabo, entanto, uma cadeia de transmissão primária na freguesia, mas depois de todos os testes e todo o trabalho que foi feito pela Delegação de Saúde, aferiu-se que, entanto, não haveria mais pessoas depois também potencialmente infectadas também pelo novo coronavírus e, portanto, por essa via não havia necessidade de fazermos aqui um cordão sanitário à freguesia. No caso da povoação, como nós detectámos aquelas 2 cadeias de transmissão primárias e como não tínhamos ainda a real percepção do foco que terá originado pelo menos uma das cadeias, já o temos e já vou explicar de seguida, decidimos por bem evitar ao fim e ao cabo também a propagação dessa cadeia de transmissão primária para que passasse a secundária, terciária e depois eventualmente comunitária e implementámos logo um cordão sanitário no Conselho da Povoação. Neste caso, no caso do Pico, também como estava a perguntar, também está circunscrito, ou seja, todo o trabalho que nós fizemos de investigação através da Delegação de Saúde e dos testes que realizámos, conforme tenho transmitido nos últimos dias, todos eles, entanto, tiveram um resultado negativo e, portanto, por essa via não há evidência, digamos assim, de que possa existir outras cadeias de transmissão ou tenha existido cadeia de transmissão secundária para além daquela que foi detectada também na Ilha do Pico. No que concerne à população, como eu estava a dizer, nós, nas 2 cadeias de transmissão primária, uma delas identificámos, então, claramente também a sua origem, digamos assim, está relacionada, como eu já transmiti anteriormente, com uma viagem ao exterior da região. A outra posso, entanto, conforme eu tinha dito ontem e anteontem, já contando, digamos assim, que hoje teria essa informação também para poder transmitir, já sabemos em rigor, digamos, como é que foi originada. Foi originada através de um cidadão estrangeiro que esteve alojado numa unidade hoteleira no Conselho da Povoação e que por essa via, que já estava infectado e foi diagnosticado em território continental, infectado pelo novo coronavírus e que por essa via, entretanto, infectou depois também um dos cidadãos, um dos residentes do Conselho da Povoação. Esse cidadão depois, entretanto, também por via do seu agregado familiar e acabou por infectar depois também o seu agregado e daí fez, entanto, a transmissão local, a primeira cadeia de transmissão primária e com os resultados que nós obtivemos hoje, conforme eu tinha dito ontem, havendo 2 desses elementos que, entretanto, infectaram, digamos assim, outros 3 cidadãos, temos aqui uma cadeia de transmissão secundária. E, portanto, vendo aqui que, entretanto, do Conselho de Povoação para o Conselho de Ponta Delgada houve já, digamos, uma relação e o estabelecimento de uma cadeia de transmissão secundária, ao fim e ao cabo nós, dentro daquilo que nós temos neste momento, ao nosso dispor, em termos de medidas de saúde pública para assegurar e conter ainda, porque ainda estamos também nessa fase ainda, de conter a propagação e disseminação do vírus, decidimos implementar este cordão sanitário a toda a ilha no sentido de vedar todos os concelhos e autorizar apenas e só a circulação daquelas que são efetivamente essenciais e indispensáveis, no sentido de contermos para que não passe de cadeia de transmissão secundária a terciária e depois existe uma disseminação por toda a comunidade, então aí ter uma transmissão comunitária. Eu ia pedir
há de facto um cordão sanitário em todos os concelhos. Essas exceções, pode explicá-las para quem nos está a ouvir? Sim, nós ao fim e ao cabo acabamos por alargar o cordão sanitário que nós tínhamos circunscrito ao Conselho da Povoação a toda a ilha. E, portanto, já no Conselho da Povoação existiam restrições bastante efetivas em tanto à circulação de todos os residentes, quer dentro do Conselho como para fora e de fora para dentro, e portanto, de certa forma, aquilo que vai ser implementado é um alargamento também dessas medidas a toda a ilha e a todos os concelhos, sendo que, como é evidente, há aqui que ter especiais atenções e exceções para a manutenção, entretanto, também de alguns serviços que providenciam também alguns bens essenciais e mesmo até alguns espaços de trabalho e alguns profissionais têm que circular, nomeadamente profissionais de saúde, forças de segurança, e, portanto, serão excepcionadas todas essas situações em que tenha de existir essa circulação entre concelhos. Todas as outras que não envolvam efetivamente deslocação de profissionais essenciais para a segurança da população, para a saúde da população. Todos aqueles que envolvam a deslocação de viaturas também que não sejam para provir todos os concelhos também daquilo que são os bens essenciais e indispensáveis também à sobrevivência da comunidade, não serão autorizadas no sentido também de restringirmos, tal como havia sido feito para o Conselho da Povoação, restringimos agora a toda a ilha, como eu estava a dizer há pouco, para tentarmos conter, com as ferramentas que temos neste momento ainda, a disseminação das infecções que nós já detectámos em alguns dos cidadãos residentes na ilha de São Miguel, e de maneira que, entanto, não se propague a todos os concelhos da ilha e de uma forma muito mais volumosa. Há uma situação que também é considerada de exceção, que tem que ver com o cuidado a pessoas dependentes, idosos, crianças. Nesses casos, será necessário pedir alguma declaração? O que é que as pessoas têm que fazer? Sim, nesse caso, conforme vai ser implementado, todas estas locações terão de ser feitas mediante também a autorização e a apresentação, digamos assim, também uma declaração, nomeadamente das entidades patronais a atestar, junto das forças de segurança e de todos os elementos, depois também da parte da administração e do Governo Regional também, que têm estado a colaborar nos diferentes setores departamentais, também governamentais do Governo, no sentido de atestar que efetivamente aquele cidadão ou aqueles cidadãos podem sair do seu concelho para prestar qualquer tipo de serviço e regressar depois também quando o mesmo cessar. E isso terá que ser feito de forma de nós termos efetivamente um controle sobre as saídas e as entradas nos diferentes concelhos. Mas penso que, entanto, isso agora também irá ser operacionalizado junto de cada uma das entidades patronais. O Sr. Presidente do Governo Regional já teve a oportunidade também de há pouco, através do comunicado também, de informar atempadamente da entrada em vigor desta medida a partir da meia-noite de hoje, e, portanto, terão agora depois também algum espaço para, entretanto, também se adaptarem e também se ajustarem ao fim e ao cabo também a esta situação de exceção que iremos ter pela frente agora nos próximos dias. Mas não sendo em caso de trabalho, estamos a falar de um contexto familiar, é preciso, junto de uma delegação de saúde, de alguém de facto pedir esta... Sim, ou de uma delegação de saúde, ou da unidade de saúde, no fundo terá que haver aqui uma justificação plausível para, entanto, autorizar a saída e a entrada dos cidadãos nos diferentes concelhos. Como eu estava a dizer ontem e tenho vindo a dizer nos últimos dias, digamos que a implementação deste cordão sanitário é uma forma de efetivar e de vincar de uma forma mais notória, mais visível, efetivamente a necessidade das pessoas permanecerem em casa. E é uma forma de nós assegurarmos efetivamente aqui que estamos a zelar pela saúde pública da população e tentar acautelar eventualmente aqueles às vezes mais imprudentes que, entanto, também circulam de forma mais inconsciente e imprudente também na via pública. É uma medida bastante restritiva, efetivamente, mas neste momento, como devem compreender, não invalidando, por exemplo, falou-se ainda aqui há dias também eventualmente da implementação do cordão sanitário também no Porto, não é? Não invalidando que pudesse ter sido feito mais tarde, mas na nossa opinião, no nosso entendimento, não faria sentido aguardar mais tempo ao fim e ao cabo para o implementar, porque o momento é este, é agora, e portanto há que implementar há que implementar medidas, de certa forma às vezes um bocadinho mais musculadas, um bocadinho mais desafiantes, de forma a tentarmos assegurar ao fim e ao cabo aqui a saúde pública da população. Ainda sobre a falta de material, continuam a ser tornadas públicas queixas, alertas dos profissionais de saúde sobre a falta de material nas unidades de saúde. Sabemos já que terá chegado hoje um avião precisamente com esse material e perguntava-lhe qual é que é a perspectiva, quando é que esse material vai chegar às unidades de saúde.
Conforme tenho dito, os equipamentos de proteção individual, dentro daquilo que é a nossa reserva a nível regional, vamos fazendo várias redistribuições, entanto, pelas unidades de saúde. Ainda ontem foi feito isso com o Hospital do Divino Espírito Santo, foi ontem, foi hoje também novamente, e conforme já foi transmitido também pelo Sr. Secretário-Regional da Saúde, o Gabinete do Sr. Secretário também tem estado a trabalhar diariamente também nesse sentido, no sentido das aquisições adicionais, conforme já transmiti anteriormente, de forma a que tanto cheguem o quanto antes também à região. A nível de equipamento de proteção individual, também com o Sr. Presidente do Governo também teve a oportunidade de referir há pouco, é hoje, entanto, a bordo de uma aeronave irá chegar também algum desse material também aqui para a região. Aguarda-se também a chegada de outro material, sejam máscaras, sejam, entanto, viseiras, sejam cobre-botas, sejam batas, fatos, entretanto, para os profissionais de saúde. Mas daqui até lá temos ainda algum material também em estoque, que iremos fazer sempre a redistribuição, sempre que necessária, também pelas unidades de saúde. Há aqui um aspecto que, entanto, eu gostaria depois também de eventualmente dar nota, pese embora todo este trabalho que a Sra. Secretária também e o seu Gabinete também estão a fazer em termos desta aquisição de equipamento de proteção individual para dar ao fim e ao cabo a todos os profissionais de saúde da região para o combate aqui ao Covid-19. Ainda há pouco, entanto, também ouvi os responsáveis da Organização Mundial da Saúde também para apelar, digamos assim, para que todos os governos, digamos assim, de todos os países também fornecessem o equipamento de proteção individual aos profissionais de saúde. Claro que, entanto, isto é muito bonito de se dizer, é mais difícil de se efetivar. E eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, na minha pequenez, digamos assim, mas para a Organização Mundial da Saúde dizer isso, convinha que, enquanto instituição, enquanto entidade mundial, a Organização Mundial da Saúde, criassem corredores ao fim e ao cabo de transporte e de segurança, para que, entanto, todo o equipamento de proteção individual que já foi adquirido e que já se aguarda, digamos assim, a sua chegada aos diferentes países, também pudesse chegar atempadamente. Como vocês devem compreender, eu já disse isso também em ocasiões anteriores, neste momento vivem-se dias bastante difíceis por todo o globo, existe uma série de dificuldades e constrangimentos à livre de circulação de pessoas e de bens e de mercadorias por todos os países, e vivem-se dias, digamos que, bastante difíceis mesmo para o simples transporte, digamos, de mercadorias. E era interessante que, entanto, a Organização Mundial de Saúde, para além de dizer apenas e só que qualquer governo fornecesse esse material, que criasse as devidas condições para que houvesse essa livre circulação e corredores de segurança e transporte, para que, entanto, as mercadorias das quais se aguardam já há algum tempo chegassem devidamente e a tempo e horas aos países que delas estão à espera. A PSP deteve hoje mais 3 pessoas por desobediência à quarentena, 2 em São Miguel, 1 no Pico. Pergunto-lhe se as pessoas continuam a prevaricar em escala ou se há um abrandamento, pelos dados que conhece. Incrivelmente ainda continuam a prevaricar. O problema efetivamente é esse. Claro que, entanto, é de saudar o trabalho da Polícia de Segurança Pública, mas acaba por ser evidente aquilo que está a transmitir a população, alguns, não todos, maioritariamente a população está a compreender e a aderir efetivamente a esta questão de permanecer em casa e sair efetivamente para aquilo que é indispensável e essencial, mas ainda há aqueles casos, infelizmente, em que tantas pessoas, mesmo até após lhe ter sido terminado esse período de quarentena, incumprem com esse período de quarentena e saem, e as forças de segurança têm sido uma enorme mais-valia nesse sentido. Infelizmente que ainda assim acontece, e volto novamente a apelar para que, entanto, não aconteça, para bem de cada um, porque eu já tive a oportunidade também de dizer isso, a própria Polícia de Segurança Pública também já fez essa advertência. Numa primeira ocasião são advertidos, é feito, entanto, também essa autonotícia também relativamente ao incumprimento da quarentena. No segundo momento, efetivamente será bem pior para cada um deles. Confirma esta situação. Nós não queremos saber quem é, o que é que se passou. Saber o que é que a Autoridade de Saúde fez, neste caso, para salvaguardar que a situação está controlada, que os contactos próximos estão identificados. Olha, é precisamente nesse sentido, ou seja, nós quando tivemos conhecimento através das forças de segurança que teria havido um romper da quarentena que havia sido terminada, e sabendo, através também da Delegação de Saúde,
digamos que algum do percurso que esse cidadão terá feito. Efetivamente, o trabalho que nós fizemos foi um trabalho adicional, tal coisa, não haveria necessidade nenhuma de o ter feito. As delegações de saúde, como eu já disse, já têm trabalho de sobra nos últimos dias e nas últimas horas que lhes chegue para ocupar o seu tempo. Tiveram que adicionalmente fazer novo levantamento depois dos contatos próximos, identificar aqueles que são de alto e de baixo risco e tivemos novamente que testar mais pessoas. Volto a dizer, estamos a testar mais do que aquilo que, entanto, é digamos, o preconizado. E começámos então também, mesmo por segurança, digamos assim, daquele cidadão ter rompido a sua quarentena e ter circulado na via pública, identificámos logo, no entanto, no mais curto espaço de tempo, os contatos próximos e alguns deles, entanto, sendo identificados como de alto risco, foram sinalizados e foram recolhidas amostras biológicas também para teste. E esta é a salvaguarda que nós temos depois também para a população, para sabermos se efetivamente constituiu um risco em demasia e alguma razão para a insegurança da população, por via, entanto, depois também dos testes que nós iremos fazer. E, portanto, na medida do possível, consoante os resultados que nós tivermos, poderão ser implementadas medidas adicionais por via, entanto, desse rompimento da quarentena que havia sido determinado. Só para esclarecer, aqui em relação aos casos da Ilha Terceira, hoje foram conhecidos 2 novos casos, não estamos a falar de contágio local, foram pessoas que viajaram? Sim, fazem parte do mesmo agregado, digamos assim, portanto, faz tudo parte, digamos, do mesmo foco. Ontem eu perguntei-lhe aqui quantos profissionais de saúde existiam que tivessem infectados no seu contexto laboral. Falou-me em 3. Peço que me clarifique esses números e esses dados e a diferença entre terem sido contagiados no local de trabalho ou não. Pronto, efetivamente ontem houve aqui um mau entendimento da minha parte à questão que colocou, porque falando no contexto laboral, eu pensei em contexto laboral no sentido da pessoa ter estado a trabalhar eventualmente infectada, e o problema efetivamente foi esse que sucedeu. Ou seja, eles não foram infectados, os de ontem, digamos assim, os casos positivos que foram identificados, não foram infectados em contexto laboral, eles foram e sim fazem parte, como eu disse há pouco, de uma cadeia de transmissão, neste caso proveniente da povoação, mas que entretanto, por via de terem estado em contexto laboral, acabaram, digamos, por criar essa cadeia de transmissão secundária e infectar, entretanto, outros profissionais de saúde. Não digamos em contexto de prestação de cuidados, foi sim, entanto, no sentido da interação social que tiveram com outros colegas no contexto laboral. Isso porque posso dizer isso porque, entanto, foi isso que nós também verificámos, também com alguns dos testes também que fizemos, ou seja, também houve uma série de profissionais de saúde da instituição, de doentes que, entanto, também foram identificados e que também foram testados no sentido de nós vermos, digamos assim, os danos que eventualmente poderiam ter implicado, digamos assim, essa interação social e em contexto laboral por parte destes 2 cidadãos. Neste momento, com os dados que nós temos, identificámos 3, digamos assim, elementos que foram agora também positivados para a infecção pelo novo coronavírus, mas o que é certo é que, entanto, conforme eu transmiti, 55 de São Miguel mais 31 negativos hoje, ao fim e ao cabo acaba por ser, entanto, aqui um número, de certa forma, importante, digamos assim, que mais uma vez demonstra, como eu estava a dizer, o número de testes que nós estamos a fazer para lá daquilo que seria o preconizado, no sentido de fazemos aqui, de certa forma, um controle de danos das situações. E, portanto, neste momento temos esta identificação destes positivos e destes negativos, não invalida que, entretanto, nós tínhamos ainda, como eu disse há pouco, ainda cidadãos a aguardar colheitas e depois os resultados e que irão ser depois também apresentados amanhã para nós também melhor conhecermos aqui a situação. Deixa-me, entanto, até fazer uma atualização, porque ontem eu referi 4 e eu pensei, entretanto, num determinado número de elementos e descurei outros que já tinham sido positivados, digamos assim, já há algum tempo e que, digamos, já estavam na nossa lista, digamos, identificados, mas estavam, digamos que, bem arrumados e não nos causavam, digamos assim, tanta preocupação. Neste momento temos 8 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus. Alguns deles, importa dizer isso,
que são aqueles mais antigos, digamos assim, que eu ontem depois também, de certa forma, não me recordei dos mesmos, que estão ligados com uma viagem ao exterior, ou seja, são profissionais de saúde, mas que se infectaram, no entanto, por via de uma viagem que realizaram ao exterior. Estes mais recentes, como eu disse, os de ontem e os de hoje, é que estão relacionados, os primeiros com a cadeia de transmissão primária que nós detectámos na população, e estes mais recentes que foram apresentados hoje, já com uma cadeia de transmissão secundária proveniente da primária existente na população. Só uma última questão da minha parte. Hoje já foi questionado o Sr. Presidente do Governo Regional sobre a situação de 130 estudantes universitários que estão no continente que enviaram uma carta a pedir para regressar à região. Ele disse que estavam em contacto com a Autoridade de Saúde. Pergunto-lhe se já há uma solução encontrada para estes casos. Estamos a aferir cada situação caso a caso. Como eu tive a oportunidade de transmitir, nós agora neste momento a nossa principal preocupação é naquilo que diz respeito a alguns utentes deslocados que se encontram ainda na região e que iremos proceder depois também ao seu regresso às ilhas de residência, sendo que, entretanto, já foram também devidamente avaliados pelas delegações de saúde, no sentido de também não terem critérios nem clínicos nem epidemiológicos, ao fim e ao cabo, que possam colocar em risco também a comunidade para onde eles se vão deslocar, nomeadamente da sua ilha de residência, e depois iremos ver depois também os restantes casos, também para saber em bom rigor, derivado ao número também que me referiu, que são mais de 100, para sabermos também o histórico epidemiológico também de cada um deles. Porque o deixar regressar, que lá está, que entanto é a nossa intenção, é o nosso objetivo, mas tem que ser feito com a devida segurança, tanto para eles como para a restante população aqui na região. E, portanto, estamos a aferir essa situação e dentro de algum tempo, entanto, depois já teremos depois também algum vislumbre sobre qual a resposta a dar, entanto, a cada um desses casos. Correio dos Açores tem uma questão relativamente à freguesia dos Ginetes, onde a comunidade está em alvoroço devido a um caso positivo na freguesia. Há já contágio local neste caso? Pergunta o Correio dos Açores. Não, neste momento não. Neste momento as cadeias de transmissão foi aquelas que eu vos referi há pouco, tanto as primárias como a secundária que, entanto, foi identificada, e, portanto, não existe neste momento evidência nenhuma de outras cadeias de transmissão e, como eu referi há pouco, inclusive, não existe evidência de transmissão comunitária neste momento na região. A Rádio Horizonte pergunta se os 2 casos mais recentes na Ilha Terceira estão relacionados com cadeia de transmissão local em São Mateus. Não, em São Mateus não. Como eu disse, já há vários dias que, entretanto, foram identificados aqueles 3 casos positivos, foi estabelecida essa cadeia de transmissão primária na freguesia, mas desde aí para cá não houve absolutamente mais qualquer caso positivo e posso mesmo até dizer, mesmo em nível de casos suspeitos, também tem estado tudo controlado neste momento. Fica então aqui o balanço feito pela Autoridade Regional de Saúde relativamente ao boletim epidemiológico do dia de hoje. Tiago Lopes aqui a avançar que os Açores podem estar perante a fase de mitigação iminente e é preciso ter em conta que ele avança com este dado no dia em que o Presidente do Governo Regional adiantou medidas de reforço adicionais na Ilha de São Miguel, criando cercas sanitárias em todos os concelhos da Ilha de São Miguel e outras medidas que entram em vigor a partir da meia-noite. Da atualização em relação às cadeias de transmissão local. Tiago Lopes aqui a dizer que existe apenas 4 cadeias de transmissão local, 2 na Ilha de São Miguel, uma na Ilha do Pico, uma na Ilha Terceira, e que ainda não se verificam cadeias de transmissão local secundárias. Na atualização dos números, de dizer que há 63 casos confirmados, como dizíamos aqui no início desta conferência, 8 dos quais são profissionais de saúde. Há 14 internados neste momento, mais 2 do que no boletim do dia de ontem. Fica então aqui o balanço feito pelo Diretor Regional da Saúde, que é também a Autoridade Regional de Saúde. Não há transmissão comunitária, há sim transmissão local. O Presidente do Governo acabou de anunciar há 2 horas as medidas tomadas para que este contágio não passasse de contágio local para contágio comunitário, para que se contenha o vírus. A Ilha de São Miguel, todos os seus concelhos estão em cordão sanitário. As notícias dos Açores são atualizadas daqui a pouco no Notícias do Atlântico. Até já.
Ao espirrar ou tossir, tape sempre a boca e o nariz com o braço ou com um lenço de papel e deite-o para o lixo. De seguida, lave as mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos ou com uma solução à base de álcool. A proteção de todos começa com a proteção de cada um. Fique em casa.